Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso com a Janaína Pascoal, deputada estadual, advogada, deputada pelo PSL de São Paulo, que formalizou um pedido de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Vamos falar também de outras questões jurídicas. Deputada, boa noite. Boa noite, uma honra estar aqui. Boa noite a todos. São muitos assuntos, mas vamos começar falando da situação de Dias Toffoli, o que motivou o seu pedido de impeachment, que foi protocolado já. Na verdade, eu fui procurada pelo MP Pro Sociedade, que é uma associação de membros do Ministério Público Estadual e Federal, e eles já tinham a ideia de fazer esse pedido, especificamente com base naquela decisão em que o ministro suspendeu todas as apurações em curso no país, iniciadas com fundamento em informações da Receita e do COAF. Eles me mandaram uma primeira minuta. Eu fiz as minhas considerações e aí houve uma troca de ideias e nós decidimos fazer esse pedido porque entendemos que, infelizmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal vem num crescente de ilegalidades, né? E essas ilegalidades se iniciam com a instauração daquele inquérito sigiloso que ele distribuiu fora das regras. E no âmbito desse inquérito, ele vem tomando várias medidas, né, como censurar revistas, afastar funcionários que estavam simplesmente cumprindo o seu papel, solicitação, por exemplo, desses áudios, né, que o povo denominou aí de vaza-jato, nem vou entrar no mérito, mas aquele inquérito sigiloso, primeiramente instaurado para apurar supostas fake news, que ninguém sabe quais são, supostas ameaças indefinidas, ele vem servindo para tudo, com absoluto respaldo e aval do presidente do Supremo. Ao lado desse inquérito vem essa decisão suspendendo todas as investigações. O pedido, né, que deu margem, ele foi feito numa petição avulsa por uma pessoa que não é parte no recurso em que o pleito foi formulado. Aliás, esse recurso é de autoria do Ministério Público. Então, num recurso extraordinário de autoria do Ministério Público, o presidente do Supremo suspende todas as investigações, né, indo na contramão da legislação toda que previne a lavagem de dinheiro, entende? Então, alguém tem que dizer que tem que parar. Não é porque é o presidente da mais alta corte do país que pode tudo. Aliás, muito embora isso não tenha sido objeto do nosso pedido, nós peticionaremos em breve para juntar, por exemplo, a situação da mudança de sede do CNJ. Eles vão sair de um aluguel de 16 milhões para um aluguel de 23 milhões porque um assessor do ministro achou que era uma boa ideia. É uma despesa absurda. Né? Como assim? Aí tem a investigação que foi chamada aí de farra de passagem no TCU. Ninguém tem explicações a respeito disso. Agora, denúncias de patrocínios pagos nas gestões anteriores da Itaipu. Então, assim, percebe que a pessoa vai num crescente, né, de ações sem dar satisfação para ninguém, quando questionado entende que não pode ser questionado. Agora, né? Deputada, a partir dessa ação de Dias Toffoli, surgiram várias especulações quanto à possibilidade dele querer se proteger. A esposa também tinha a questão de Gilmar Mendes, mas que ele pode ter ampliado um pedido que começou com a investigação envolvendo o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Não é? Porque o primeiro pedido foi com isso, e ele acabou estendendo a todas as investigações. Só que aí puxa um fio, né? Porque nós tivemos depois a preocupação com relação ao COAF. Neste final de semana foram divulgadas, no âmbito da Vaza Jato, conversas que o procurador Dallagnol teria tido com o então integrante da Receita Federal, mas agora chefe do COAF, a respeito da divulgação por baixo do pano de algumas informações de investigações que ele estava fazendo envolvendo o ex-presidente Lula. E aí nós tivemos, na sequência, a aprovação pela Câmara da Lei de Abuso de Autoridade, e aí o presidente querendo interferir na Receita Federal e também na Polícia Federal, trocando comandos em áreas estratégicas. Então, não tem alguma coisa de muito errado envolvendo tudo isso? Com relação à decisão do ministro, o centro ali do pedido, porque tem que ter um crime de responsabilidade. O centro foi justamente ele ter decidido de uma maneira a favorecer a si próprio.
Porque havia uma apuração em curso num grupo especial da Receita e quando o ministro suspende todas as apurações, ele suspende inclusive a que lhe diz respeito. Então é uma situação mais do que de suspeição, que dá margem ao crime de responsabilidade, é uma situação de impedimento. Aliás, nós pegamos a documentação desse grupo especial da Receita e verificamos o nome dos auditores. Arrolamos um deles como testemunha de acusação no nosso pedido de impeachment. Coincidentemente, veio logo depois uma decisão em que esse senhor foi indiciado, foi interrogado, foi afastado. Nós nem conhecemos esse senhor, nós o arrolamos porque ele era um dos mentores, vamos dizer assim, um dos líderes desse grupo. Então nós sentimos que vem acontecendo uma reação, né, aos agentes, poderíamos chamar de maneira genérica de repressão, entendeu? E isso, quando não é explicado de maneira clara e detalhada, gera insegurança, gera desconfiança e dá margem para todo tipo de ilação. Né? Por exemplo, essa questão do COAF. Pode ser que, eventualmente, a mudança, até, vamos dizer, no futuro, se mostre interessante, né, saudável, que os resultados sejam positivos. Mas a sensação que fica é a seguinte: não havia um problema no COAF. Né? Nesses últimos tempos, muito pelo contrário, graças ao trabalho de vários equipamentos, inclusive o COAF, nós conseguimos alcançar agentes poderosíssimos. Exatamente. Então, nesse contexto, né, de uma decisão que suspende tudo, solicitada numa petição atravessada pela defesa do filho do presidente, nesse contexto, a mudança do COAF, que pode até ser uma mudança, vamos dizer assim, inocente, ela gera uma insegurança, entendeu? E essa alternativa de o COAF ir para o Banco Central foi encontrada pelo ministro Paulo Guedes exatamente para tentar fortalecer e deixar o COAF mais independente. Não é? Ele deixou muito claro isso, a preocupação dele com o fortalecimento institucional do COAF para ele ter independência. Inclusive o Banco Central sinaliza que pode usar novas tecnologias para ficar à margem dessas pressões políticas que possa sofrer. Não, né? Sim, veja, eles podem estar pensando para o futuro, né, outros governos que eventualmente viessem a interferir. Eu compreendo essa boa intenção, mas quando isso acontece neste momento, gera uma insegurança. Sobretudo porque decidiram trocar o chefe, o líder do COAF, por ele ter criticado essa decisão do ministro Dias Toffoli, que é uma decisão ruim. Então, um técnico conhecedor da matéria que faz uma crítica, ele não está fazendo nada errado. Ele fez uma crítica correta. E tem a questão da Procuradoria também, que até agora o presidente não escolheu o nome e a Procuradora também criticou. Sim, veja, existe essa cultura, né? Eu conversei com muitos procuradores, todos eles, mesmo aqueles que queriam, de alguma maneira, né, ser aí um candidato favorito, eles falam sempre a favor da lista tríplice. Né? Nós sabemos que a lista, ela não é, vamos dizer assim, ela não vincula o presidente da República. É obrigatória. É mais uma deferência para com a instituição. O presidente, óbvio, vai verificar os critérios para fazer essa escolha. É uma escolha muito importante. Né? Me parece que seria importante, interessante, combinar questões técnicas, né, dessa nova pessoa, que virá a ser o PGR ou a PGR, com experiência. Né? Eu entendo que é um cargo que precisa ter uma certa maturidade. Porque, além do conhecimento jurídico, tem que ter, assim, força para aguentar pressões de todas as ordens. Equilíbrio emocional, inclusive. Equilíbrio emocional, psicológico, né, espiritual. Mas então, acho que o presidente tem que olhar esses critérios e vai precisar decidir. Né? Não me parece, assim, saudável, como eu ouvi, li em alguns momentos. Não, se eu não decidir, fica o interino. Porque isso gera também insegurança. E não quer alguém alinhado com minorias, com os pensamentos do presidente. Parece meio direcionamento de uma atuação depois também, o que eu acho que o presidente poderia, e acho até que deve, eu como eleitora dele, pegar alguém que não seja radical. Porque também tem um pessoal defensor desses falsos defensores de minoria. Porque acabam pegando essas pautas para se fortalecerem. Né? Então, assim, tem um pessoal que exagera.
né? Que vai defender minorias e acaba muitas vezes esquecendo da minoria dentro da minoria, que é o indivíduo. Entendeu? Agora, a gente juntando todas essas interferências, a posição da Câmara, lei de abuso de autoridade, eu não falei tudo da lei, mais. é que foram muitos assuntos. Mas não dá a impressão que tenha uma coisa meio organizada para dar uma esfriada em todas as investigações mais sérias que a gente possa ter no país? Porque a percepção que fica para a sociedade, de repente, é somando tudo o que está acontecendo, a ideia é essa. A minha crítica à lei de abuso de autoridade, conforme foi aprovada no Congresso, é que é uma lei penal, é uma lei de natureza penal. E quando nós construímos tipos penais, ou seja, a descrição, né, do que seja um crime, é necessário que tenha clareza. E nessa nova lei aí, que pode ser que venha a ser uma nova lei, existem assim, decretar prisão de maneira manifestamente contrária às hipóteses legais. Pode ser qualquer coisa. O legislador penal tem que dizer, olha, decretar a prisão nestas circunstâncias, crime, pena de tanto a tanto. Especificar mais. Tem que especificar. Ah, tem que vetar tudo? Talvez não. Tem lá, por exemplo, um artigo que prevê como abuso de autoridade prender homens e mulheres numa mesma cela. Seria necessário esse artigo? Entendo que não, porque se uma autoridade sabe dessa situação e não faz nada, pode responder até por estupro por omissão. Você deixar uma mulher presa com um monte de homem, mas talvez, como aconteceu, e as pessoas não puniram nessa linha, criaram o tipo penal. Mantém, né? Tem outro lá, prender adolescentes junto com adultos. Percebe que tem clareza? Isso é crime, está descrito o que é. Agora, manifestamente contra as hipóteses legais. Decretar flagrante fora das hipóteses da lei. Para você saber o que é ou deixa de ser flagrante, né? Tem teses e teses. Claro. Então você pode, que foi isso que a doutora Raquel Dodge falou, e falou bem, nós podemos estar criando uma lei para favorecer o abuso de autoridade. Perfeito. Perseguição contra quem está querendo fazer o seu trabalho. Né? Então, assim, haja vista a pauta que elegeu o presidente, porque o presidente está muito apegado à pauta dos costumes. Não tem problema, ele foi eleito com essa pauta, mas ele também foi eleito com a pauta do combate à corrupção. E esses sinais podem sugerir um afastamento dessa pauta. Talvez não seja nem esse o interesse dele, o intuito dele, mas ele precisa tomar cuidado com esses sinais. É o que ele passa de recado com isso tudo. Sim, sim, e ele tem um corpo técnico. É necessário que ele ouça esse corpo técnico. Né? O presidente ele é muito assim, apaixonado, ele fala as coisas, mas tudo bem, falou, ok, mas agora vamos sentar com esse corpo técnico, né? Vamos ouvir, porque senão é uma sucessão de situações, né, que às vezes a gente tem a sensação de que vai ficar insustentável. Bom, agora vamos mudar de assunto antes que a gente termine falando da cesárea, que foi uma grande pauta que foi colocada aqui em São Paulo e saiu vitoriosa. Nossa, olha, um alívio muito grande, uma bênção. Os colegas compreenderam a importância, né, de reconhecer esse direito para as mulheres, sobretudo as mais carentes. Fazer cesárea no SUS. Sim, de poder participar da decisão sobre o seu parto. Porque o que acontece no SUS hoje é a imposição do parto normal, assim, à exaustão. Então, tem situações de mulheres que já se está percebendo que não vão conseguir fazer um parto normal, ou por falta de dilatação, ou por qualquer outra circunstância, posição do bebê. E tenta-se um parto normal, e às vezes depois de 15 horas é que eles convertem numa cesariana. E dá problema com a criança. Gerando risco para o bebê. Então hoje a mulher vai poder chegar na maternidade e dizer, eu prefiro fazer cesariana. Tem 39 semanas de gestação, porque é o período de segurança do bebê, é um direito dela fazer essa opção, como as mulheres que têm condições fazem no sistema privado. Perfeito, deputada, eu agradeço muito a sua participação, Helena Pascoal. Tínhamos muito mais para falar. Ai, que pena, pouco tempo. Muito obrigada, uma honra. Boa noite, Laerte, Luciana.